Quando você age, você abre as portas dessas oportunidades. Você começa a visualizar soluções para os problemas, que buscar a solução passa por você. Você sai dessa postura passiva e vai para a postura ativa. Olá! Quero dar as boas-vindas para quem está assistindo esse programa. Esse programa é o Acelerando Sua Liderança e aqui nesse programa eu te trago elementos, conhecimento e aprendizado para você acelerar o seu desenvolvimento e ser um líder que é valorizado e desejado pelo mercado. É isso que você quer? Se for, você está no lugar certo. E aqui eu compartilho um pouco do meu aprendizado como líder e do meu desenvolvimento como profissional também em desenvolver as lideranças. Eu sou a Érica Guerra e eu sou mentora, eu mentoro líderes aí ao longo de mais de 10 anos nessa transformação e eu trago aqui para vocês esse conhecimento, tá bom? O tema de hoje é sobre protagonismo e vitimismo. Você é protagonista ou você é vítima? E aí eu vou te contar uma coisa. Nas últimas semanas, eu trouxe alguns conteúdos pautados no que as organizações esperam e querem desses líderes. E eu trouxe uma pesquisa que foi feita pelo Pedro Mandelli, nosso querido Pedro Mandelli, que está no livro Exercendo a Liderança. Tá aqui o livro, eu procurando o livro, tá aqui. E eu trouxe aqui como ele pauta o ser proativo dentro das organizações e como ser proativo é necessário. E por que esse tema é uma oportunidade? Porque nessa construção que ele faz uma pesquisa e ele mostra como é feita essa pesquisa, e há 2 episódios atrás eu mostro aqui como que vocês podem também fazer essa análise e avaliar se você tem essa postura proativa dentro da organização ou não. E ele traz o resultado dessa pesquisa onde 50% das lideranças eles têm uma postura reativa. Como é uma postura reativa? Responde a estímulos. Ou seja, a maioria dos líderes que estão aí no mercado, a maioria dos líderes que estão nas empresas, eles atuam a partir do que é pedido, do que é exigido, ou seja, de uma forma reativa, né? E 10% desse público que foi pesquisado atua de uma forma proativa, ou seja, age mesmo que não seja por um estímulo. E pasmem, somente 2% desses 10% que são proativos inovam, trazem inovação. E essa é uma baita oportunidade. Então, se você tem uma postura proativa e consegue levar inovação para a organização que você trabalha, você é um líder desejado, você é um profissional desejado e é um profissional que está em falta, não há, né? Nessa pesquisa mostra que somente 10% é proativo e somente 2% desses 10 atuam com inovação e realmente buscam trazer essa inovação para as organizações. E isso é uma baita oportunidade. E no episódio de hoje, eu vou te mostrar essa postura proativa e como você é um protagonista dentro desse contexto para você trabalhar o seu comportamento e ser um líder que é desejado, ser um profissional em posição de liderança que é desejado pelo mercado. E é sobre isso, por isso que esse tema é uma oportunidade. Por isso que aprender a discernir se você é um protagonista, se você é vítima na situação, vai fazer toda a diferença no seu desenvolvimento como um líder proativo e um líder que busca solução para as organizações. Tá bom? Faz sentido? E é por isso que eu vou trazer essa oportunidade aqui para você, de postura proativa. A Charles colocou aqui, sempre acrescentando. Então vamos lá, Charles. Olha só o que eu trouxe aqui para a gente compartilhar no dia de hoje e aprender um pouquinho mais. Uma pergunta para nós começarmos. Você assume o papel de protagonista ou de vítima? Eu sei que o nosso instinto é de responder como protagonista de imediato. Por quê? Porque o protagonista parece que é melhor, né? Parece que é melhor ser protagonista do que ser vítima. Concordam? Então a gente responde meio que imediato. Se parece ser melhor ser protagonista, eu vou responder protagonista. Mas eu vou te dar alguns elementos aqui para você realmente avaliar essa postura. Não com esse julgamento do que é bom ou ruim, mas avaliando o que você faz no dia a dia que te leva a assumir esse papel de protagonista ou esse papel de vítima. E se eu te disser que você não é
nenhum e nem outro de uma forma preenchida, né? Assim, essa é a sua característica, você pode ser um ou outro. Se eu te disser que você pode ser os dois e que em muitas situações você assume um ou outro, você é vítima, você é protagonista. E se eu te disser isso, sou um pouco melhor? Que é comum, é normal. Às vezes a gente assumir um papel ou outro, dependendo da circunstância, dependendo do que a gente acha que é mais legal. Pensa aí, me diga. A Flávia me disse aqui que ela é os dois. Protagonista e vítima. O Charles diz que acredita que é vítima. Mas eu acho que não, hein, Charles? Eu acho que à medida que eu for te contando aqui como é essa estrutura, você vai pensar, pensando bem, Érica, acho que eu assumo um pouco de protagonista, um pouco de vítima, depende um pouco da circunstância. Ninguém é um ou outro exatamente. E eu vou dizer para vocês por quê, tá? Como isso acontece. Olha só, vamos. Isso, um mix. Ele colocou aqui um mix, um mix. Vamos recapitular aqui a escadinha que eu trouxe para vocês na nossa live anterior, que está no livro Exercendo a Liderança, que o Pedro Mandelli traz para gente. E ele conta um pouquinho, né, dessa postura proativa e a postura de vítima e aquele caminho da escada que nós falamos na última live. Vou recapitular aqui muito rapidamente, só para a gente pegar o ritmo aqui dessas posturas. E ele traz aqui um pouco de comportamento da liderança em cada um dos níveis até chegar a uma postura totalmente proativa. Olha só, o primeiro nível aqui, né? E aqui tem uma linha que mostra essa divisão do vítima e do protagonista. Então, no vítima, olha, ele não vê, não percebe os problemas, tipo, nem tô enxergando. Culpa os outros, é culpa dessa pessoa aqui que isso está acontecendo. Eu não posso, isso aqui eu não posso fazer, desculpa. E aguarda e tem esperança. Vou esperar. Quem sabe alguém não assume aqui essa responsabilidade e isso se resolve. Vamos esperar isso acontecer. E aqui eu dei o exemplo do cachorro de dois donos, né? Que os dois donos vão lá e dão comida, ele fica bem gordinho, ou os dois donos, um fica achando que o outro deu e o cachorro fica bem magrinho. Esse é o ponto aqui. E aí a gente passa da linha para o protagonismo, que é reconhecer a realidade, perceber que há uma realidade ali que não é bacana. E aí, quando você começa a perceber essa realidade, reconhecer essa realidade, você percebe que você precisa assumir o problema, porque você faz parte desse problema. O problema não vai resolver sozinho. Depende que alguém vá lá e resolva. Quem vai ser? Quem vai resolver? Você começa a perceber que é você. Que se você não resolver, esse problema vai continuar ali da mesma forma. Você começa a buscar soluções. De onde virão as soluções? De onde vem? Quais são as possibilidades? O que eu posso fazer? E quando você começa a achar soluções e a trazer soluções, com o tempo você vai antecipando e fazendo acontecer. Você já começa a enxergar lá na frente. E antecipar e fazer acontecer, achar soluções, assumir a responsabilidade dos problemas e perceber que quem está ali naquela situação e que vai resolver aquele problema é você, isso te traz esse poder de ser o dono da situação, de ser o protagonista. E ao assumir o papel protagonista de dono da situação, você tem uma postura proativa. E essa postura proativa faz você antecipar e fazer acontecer. E aí a postura de vítima, ela vai ficando para trás. Ela vai ficando para trás. Até aqui tudo bem? Recapitulamos? Sim, digam aqui. E aí, olha só, quando eu assumo essa postura, algo acontece, né? E eu trouxe aqui também uma frase do Napoleão Hill, que está no livro A Lei do Triunfo. Ele fala, né, que a iniciativa, ela faz parte do papel da liderança. Sem iniciativa, você não tem liderança ou você não consegue exercer a liderança no nível que é necessário. E está muito alinhado com o que está no livro Exercendo a Liderança também. E a frase que eu trouxe para vocês foi: a iniciativa é a chave que abre a porta da oportunidade. A iniciativa é a chave que abre a porta da oportunidade porque quando você age, quando você tem uma ação, você começa a enxergar as oportunidades. As oportunidades chegam a você. Então, se você pensa, eu quero ser um líder valorizado, eu quero ser um líder desejado pela empresa que eu trabalho e pelo mercado também. Quando você age, você abre as portas dessas oportunidades. Você começa a visualizar soluções para os problemas. Você começa a ver que você faz parte desse problema também, que buscar a solução passa por você. Você sai dessa postura
passiva e vai para a postura ativa. E isso sim é encontrar oportunidade e encontrar possibilidade. E olha só o que eu trouxe aqui para vocês para a gente pensar. Quando nós assumimos uma postura de protagonista, uma postura de vítima, nós contamos uma história. Você conta uma história para você. E essa história, ela pode te confortar para você ter uma postura de vítima ou para você ter uma postura protagonista. Essa história é a história que dá todo o enredo à situação que você conta. E é essa história que a gente vai contando para nós mesmos. É essa história que você conta para você mesmo e que te dá o conforto para você ser protagonista ou para você ser vítima. E aí, pensa em uma situação que você vive no seu dia a dia. É uma história, é a história que você conta. Porque uma história, ela tem vários aspectos, ela tem vários lados. Dependendo do lado que você conta, você pode assumir essa postura de protagonista ou essa postura de vítima. E aí depende de como você conta essa história. E eu vou contar uma história aqui para vocês. Mas antes eu vou responder aqui uma pergunta do Charles no LinkedIn. Como agimos com pessoas que seguem o Fordismo? E aí eu vou te falar, Charles, interessante a sua pergunta, porque olhando o contexto da organização, a gente vai lidar com pessoas que seguem vários modelos e cada vez mais isso está mais comum. Sabe por quê? Porque nós temos várias gerações trabalhando juntas agora. Esse efeito, esse evento, esse contexto, ele nunca aconteceu na história, de terem várias gerações trabalhando juntas. E aqui há um desafio. Qual é o desafio? De transformar a nossa mente o tempo todo. E só de perceber que há um caminho ali que não é o mais adequado, pensando no tempo, no momento que a gente está vivendo e de ter uma mentalidade um pouco mais atrasada, entre aspas, porque dependendo de como a gente conversar com essa pessoa, a gente vai ver que ela também tem um porquê de seguir o Fordismo. Percebe? Ela tem um porquê. Por que essa história ela conta e vai reforçando essa história? Isso tudo conecta com a sua visão. Como eu estou enxergando essa situação? Eu estou enxergando que não faz mais sentido ser pautado no Fordismo, porque estamos em uma outra era. E à medida que você transforma a sua mentalidade, percebendo que não faz mais sentido, você consegue também ir lidando com essa pessoa, mostrando para ela que não faz mais sentido ser pautada nesse conceito e que existem muitos outros caminhos de transformação que estão acontecendo e que essa pessoa está deixando de perceber. Só que, perceba, começa em você transformando a sua mente. Quando você se transforma e transforma a sua mente, você vai ver que você consegue influenciar o ambiente que você está. Mas não porque você quer realmente transformar esse ambiente a partir do que você acredita. É porque vai contaminando, sabe? As pessoas começam a perceber, olha, diferente esse lado aí que você está trazendo. Eu não sabia, eu não pensava dessa forma. Olha, vou entender um pouco mais o que você está dizendo. Você começa a realmente contagiar as pessoas, você começa a trazer algo novo, as pessoas, olha, interessante, eu não tinha pensado por esse lado, não tinha pensado por esse aspecto. Só que você traz fatos e dados, você traz a sua experiência, você traz por que isso faz sentido. E não é só pelo que você acha, é pelo que você vive. E aí sim você consegue conviver e realmente influenciar esse ambiente que você vive. Não é simples, não é simples. Só que à medida que você vai colocando isso em prática, você vê realmente um resultado, tá? E aí a Flávia complementou aqui. Nossa, é difícil trabalhar com essa geração 2000, viu? Ó, não é simples não. Essa mudança de gerações que estamos vivendo, temos vários aspectos que são muito positivos também. Olhar o lado positivo, né, e o difícil da situação e equilibrar esses dois contextos vai realmente trazer inovação, vai trazer um olhar diferenciado. Então, estar aberto para esses novos contextos e aprofundar também, entender por que essa pessoa pensa dessa forma. Isso faz a gente abrir também a nossa mente, sabe? Abra a sua mente para tentar entender por quê. Fala o porquê. Por que você acredita nisso? Por que isso é importante para você? Me diz mais sobre isso. E isso também nos ajuda a abrir a nossa mente e entender também onde que a gente está pegando ali que não deveria. Porque em toda história tem dois lados. E perceber que você faz parte de um lado dessa história vai te ajudar a construir uma nova história.
a ver por um outro aspecto, a ver por um outro ângulo. E esse é um exercício muito importante, também muito interessante pra gente, trabalhar a nossa mente. Enxergar a situação pelo ângulo que a outra pessoa enxerga. Nós estamos falando de histórias. Então, tudo é uma história, é como a gente enxerga, né? Voltando aqui, né? Eu quero contar uma história para vocês em relação a ser protagonista e ser vítima. E tem uma história no livro O Milagre da Manhã para Transformar Seu Relacionamento, esse aqui, né? A Stacy Martino, ela virou uma coaching de relacionamento e ela atua na transformação das pessoas. E por que eu acho interessante o que ela traz no livro? Porque são questões muito práticas do dia a dia. Então, no livro, ela coloca situações que ela vivenciou e que ela trouxe para o dia a dia para levar as pessoas a serem transformadas. E geralmente, quando a gente fala de transformação, são questões muito abrangentes, muito abertas e que você não consegue colocar ali em prática no seu dia a dia. E ela não, ela traz essas situações em um formato que você consegue aplicar. E eu acho super interessante. Eu uso muitos exemplos que ela traz no livro para ajudar as pessoas a se transformarem. E ela conta de uma situação que ela estava trabalhando em uma corporação, em uma empresa, e entrou uma gerente nova na área. E ela não conseguiu se conectar com essa gerente. E ela começou a reclamar, achar ruim, não gosto, não acho legal e tal. E a abordagem não me conecto, não me inspiro. E começou esse sentimento. E aí um dia ela estava grávida do segundo filho dela. E aí um dia em casa ela falou, quer saber? Eu vou me demitir, não aguento mais essa gerente. E ela se demitiu. E depois de um tempo ela começou a passar dificuldade. E ela percebeu que a ação que ela teve não foi a melhor ação para ela e para a família, pelo impacto que ela teve dessa situação. E aí ela começou a refletir. À medida que ela foi se desenvolvendo e foi enxergando essa mentalidade de protagonista e de vítima, ela começou a perceber que a postura que ela tinha assumido era uma postura de vítima. E que se ela tivesse assumido uma postura protagonista diante dessa situação, ela tinha agido de uma forma diferente. Ela não tinha agido como vítima e se demitido do trabalho e trazido para ela um impacto tão importante na vida dela naquele momento. E ela ensina isso no livro. E ela fala, diante de toda situação, você pode assumir uma situação protagonista. E qual teria sido a situação protagonista dela nesse exemplo que ela traz? De mostrar que algumas coisas não estavam batendo com o que ela acreditava, de entrar como protagonista diante das situações para encontrar soluções e não ficar reclamando da situação. Enfim, ela trouxe assim vários ensinamentos. E fazendo a reflexão, trazendo para a minha história, para o meu dia a dia, eu tive uma situação muito parecida de uma colega de trabalho, e essa colega de trabalho começou a ter algumas ações para comigo. E aí prestem atenção de como que a gente conta a história fica muito favorável pra gente, né? Ser a vítima da situação. E ser a vítima não te leva a lugar nenhum, pelo contrário, tá? E essa colega começou a ter algumas ações comigo. E eu comecei a perceber ela meio que puxando meu tapete, chegava em reuniões, ela tinha conversado com vários colegas meus e não tinha conversado comigo sobre o assunto que ela ia levar, e eu ficava vendida na reunião. E ela falava assim, eu já conversei com todos os colegas, e eu ficava olhando para ela assim, e aí todos estão de acordo. Aí eu olhava e falava, mas eu não tô sabendo desse assunto. Não, depois eu converso com você. E aquilo começou a me chatear de tal forma que eu comecei a perceber que a intenção dela não era uma intenção positiva. Qual deveria ter sido a minha ação e qual foi a minha ação? Como eu estava me sentindo injustiçada naquela situação, eu comecei a me posicionar como vítima da situação. Se eu tivesse intervido imediatamente, chamado ela para conversar e falado, olha aqui, colega, não estou gostando da forma como você está fazendo, e você está me expondo, eu estou me sentindo exposta na reunião. Eu estou sentindo que você está querendo me expor. Qual é sua real intenção? Não, eu comecei a eu mesma coitadinha de mim, gente, olha só o que ela está fazendo comigo. Gente, isso me prejudicou de tal forma que eu estagnei naquela relação que eu precisava evoluir. Se eu tivesse intervido imediatamente, eu teria trazido a situação para o meu controle. Mas não, como eu virei a vítima da situação, eu não tinha ação nenhuma para fazer, senão ficar recebendo, né, o carinho das pessoas da equipe, tipo, nossa, é mesmo, ela fez isso com você, né, coitada. E essa postura de vítima
não te leva a lugar nenhum. E ela é muito fácil da gente se colocar nela, tá? É muito fácil. Basta você sentir que alguma coisa aconteceu ali que não era o que você gostaria. Basta. E aí depois, refletindo sobre a situação, toda situação tem esse outro lado, tá? Sinto te dizer, se você está em alguma situação onde você se percebe como a vítima, injustiçada ou injustiçado, sinto te dizer que tem um outro lado. É a realidade. E quando eu comecei a refletir sobre essa situação, eu pensei assim, gente, o que eu poderia ter feito de diferente? Como eu poderia ter mudado essa situação? E eu não mudei. Pasmem, vieram várias coisas na minha mente que eu poderia ter feito. Faria uma lista. Você poderia ter conversado, você poderia ter abordado, você poderia ter intervido, você poderia ter ido lá para resolver esse problema, enfrentado a situação. Gente, uma lista de coisas que eu poderia ter feito e que eu não vi. Um monte de coisas. E aí, quando eu começo a perceber o tanto de coisas que eu poderia ter feito e que eu não fiz, eu vejo que eu não era a vítima da situação. Por mais que eu quisesse ficar naquela situação de coitadinha na situação, somente ao fazer uma lista do que eu poderia ter feito, olha, eu já vi que eu não era a vítima, que eu poderia ter revertido a situação ao meu favor e que eu poderia sim ter acabado com aquela confusão, aquela história no início, antes que ela tomasse uma proporção enorme como tomou e que me prejudicasse como me prejudicou. E tem outras situações, tá? Porque quando você começa a assumir a postura de vítima, eu te falo que vão vir várias situações para fazer você continuar sendo vítima. E se você tiver alguém que te ampare, mais ainda. Por isso que ter amigos, né, pessoas que querem crescer e que querem te fazer crescer e que te falam aqui, para com isso. Para, você não é a vítima da situação. Isso vai te fazer crescer. Então, cuidado com aqueles colegas que só ficam ali. Nossa, é mesmo, né? O chefe é muito chato. Nossa, é mesmo, né? O chefe. Nossa, esse chefe. Sabe aqueles almoços que só fala mal do chefe? Eu também já participei de vários almoços, onde era só para falar mal do chefe. Cuidado. Isso não te leva a ser um profissional valorizado. O que te leva a ser um profissional valorizado é você assumir o papel protagonista em qualquer situação. Avalie a situação. Onde você está errando? Se algo está acontecendo que você não está gostando e que não faz sentido para você, lembre-se disso. Você não é a vítima e você pode sim assumir o papel protagonista da situação. Pode parecer duro, mas é uma realidade que você precisa ouvir. Se você quer ser valorizado, se você quer chegar em outro patamar diferente do que você está agora, você precisa entender, compreender isso. Você não é a vítima da situação. E você pode começar hoje ser o protagonista. Fui dura? Às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas que a gente não gosta, hein? Aqui o Luiz trouxe aqui uma reflexão. Vejo muitos treinamentos, direcionamentos, capacitações para lideranças, equipes de alta performance, mas nunca para liderar equipes que infelizmente não tiveram oportunidade de se desenvolver. E aí, como direcionar isso? Existe algo de diferente? Existe, Luiz. E muito obrigada pelo seu comentário aqui. E eu vou te falar, eu vi isso muito na minha formação como líder e como profissional de RH. Quando eu assumi posição de liderança, eu percebi isso. Eu me senti sem direcionamento, sem orientação, sem apoio. E muitas organizações cometem esses erros. Sabe de quê? Pega um laptop, telefone, entrega para a pessoa, uma alegria do mundo, parabéns, você virou supervisor, parabéns, você virou gerente. E ainda a tapinha vem com aquele assim, boa sorte. Você vai precisar. Você aprende ali no dia a dia? Aprende, eu aprendi. Quanto isso vai te custar emocionalmente? Quanto isso vai te custar do ponto de vista de desenvolvimento, de entrega, de o seu emocional? Eu te falo, me custou muito. E por causa disso eu estou aqui hoje, trazendo para vocês o meu aprendizado e a minha experiência. Justamente, Luiz, para trazer isso para você e para outros líderes que precisam. E eu vou te falar, o que eu trago aqui é o aprendizado, a vivência que eu tive. E isso faz toda a diferença. Porque alguns toques, alguns ajustes que talvez você nunca ouviu, vai fazer diferença para você no seu desenvolvimento. E é sobre isso. É isso que faz a virada de chave. Tem um livro, deixa eu ver se está aqui, que eu vou estudando e vou distribuindo aqui, né? Os que eu estou estudando agora, os que eu estou conectando, mas ele está aqui embaixo. Aí eu vou tirando da mesa, porque tem muitos aqui na mesa. Esse aqui, ó. Descubra seus pontos fortes. Não sei se vai dar pra ver. Aqui dá pra ver. Não, não dá, né? Tá muito claro. Aqui, ó, descubra seus pontos fortes do
Don Clifton. Esse livro é a base de um teste que a Gallup usa como padrão de pesquisa para avaliar comportamentos, tá? E o que ele fala aqui que eu quero trazer para vocês tem a ver com o assunto de hoje, que os líderes precisam de orientação. Orientação em quê? Você tem vários pontos fortes, que são as suas características únicas, só suas. Quando você pauta o seu desenvolvimento a partir das suas características fortes, pontos fortes, você pode alcançar o máximo do seu potencial. É diferente de eu trabalhar os seus pontos fracos. Quando eu trabalho os seus pontos fracos, isso demonstra que há fraquezas em você e que eu quero te ajudar a desenvolver. Só que só de falar que você não tem o que você não é, isso já te traz um sentimento de ser inapropriado. Mas quando eu falo, você tem características fortes, você tem pontos fortes, e a partir desses pontos fortes você pode desenvolver o que você precisa para ser quem você é e encontrar a sua potencialidade, soa muito mais de, olha só, eu posso ser mais do que eu sou, sendo do jeito que eu sou. Isso te traz uma potencialidade inimaginável. E aí, voltando aqui no ponto que o Luiz trouxe, é sobre isso. É sobre orientação, sobre desenvolvimento, sobre realmente encontrar o que há em você de características e que você pode potencializar na sua liderança. E por que as organizações não fazem essa abordagem? Porque muitas delas nem sabem. E ao longo da minha jornada, eu fui descobrindo algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, que virou uma missão para mim. Compartilhar e levar isso para as pessoas. Porque o que eu vivi de dificuldade no meu desenvolvimento como líder não precisa ser vivenciado por todas as pessoas. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu senti, eu sei como foi estar ali dia após dia lutando contra a maré, né? De achar que eu não era capaz e de perceber que eu era assim capaz de me desenvolver. Só que isso foi uma luta interior constante ali dia após dia. E que se eu tivesse as chaves que eu tenho hoje, eu não teria precisado viver tudo que eu vivenciei. É claro, a transformação, ela é desconfortável. Só que é diferente de você viver um desconforto sabendo de onde você tá até onde você vai chegar, do que viver um desconforto de incômodo de saber e pensar que você não está adequado. Percebem a diferença? Essa é uma diferença muito grande. E é sobre isso, tá? É sobre isso. Você pode crescer e se desenvolver se você tiver a orientação correta. E essa é a minha missão, por isso que eu tô aqui, trazer para vocês um pouco dessa orientação, um pouco do que eu vivi, um pouco da minha experiência, para te ajudar a fazer essa transformação. E aí, olha só, pautado aqui no que a gente está conversando. Quando você muda você, tudo ao seu redor muda. Por quê? A forma como você começa a enxergar as coisas, ela vai mudar. Ela vai ser diferente. Então, ao mudar a sua forma de enxergar, você muda a situação inteira. Pegando o meu exemplo, que eu trouxe para vocês aqui, né, da minha situação de vítima, da minha colega, né, que ficava puxando meu tapete, né? Quando eu parei de pensar que eu era a vítima e comecei a perceber que eu poderia ter tido várias ações que eu não tive, que eu não fiz, que eu fiquei ali parada na situação. Olha só, ela não tá me alinhando, olha só, ela tá boicotando o meu negócio, olha só, ela tá fazendo umas coisas por trás aqui. Enquanto eu fiquei lá, tipo, só no olha só, eu tava contando a história pra mim que eu era vítima. E quando eu fiz o exercício de pensar o que eu, Érica, poderia ter feito diferente, a história mudou. A forma como eu vi a situação mudou. Eu comecei a perceber o que estava me faltando, a atitude que estava me faltando para resolver aquela situação e não deixar ela chegar no patamar que ela chegou. Olha, e assim é a vida. A forma como eu enxergo as coisas faz muita diferença. E às vezes não precisa da situação mudar, é só a forma que você enxerga que vai mudar toda a situação para você. Isso para tudo. E eu trouxe aqui 3 comportamentos para você colocar em prática, para você ser protagonista. 3 para você começar já a colocar em prática no seu dia a dia. Mas antes, deixa eu ver aqui o comentário do Luiz. Que eu falei muito, né, Luiz? Eu quero ver o que você tem aqui para dizer. Ou seja, um caminho seria identificar dentro das individualidades de cada um os pontos fortes e focar também de forma individual seus pontos fortes. Bacana, é isso mesmo. Quando você percebe que você é único, Luiz, que não há ninguém igual a você, que você tem características que são suas fortes e que você pode ser um excepcional líder com as suas características,
Não tem limite. Não quer dizer que você não tenha coisas a desenvolver. Não, você vai ter. A gente sempre vai ter. A diferença é a sua energia, a sua força, o seu direcionamento vai ser diferente. E aí você vai evoluir e vai crescer cada vez mais. Porque você sabe o que te faz estar ali, você sabe o que te faz permanecer, você sabe o que te faz realmente buscar o que você está buscando, percebe? E aí você não tem um sentimento de ser inapropriado, pelo contrário, você tem um sentimento de que você pode contribuir cada vez mais à medida que você vai se crescendo e vai se desenvolvendo. Muito legal. Obrigada pelo seu comentário. É sobre isso. Então vamos lá, ó, 3 comportamentos para você trabalhar, para você ser protagonista, que eu trouxe aqui para vocês como aprendizado hoje, para vocês já colocarem em prática. Primeiro, não tenha dó de você. Essa história que eu contei aqui para vocês que eu vivi foi o meu maior aprendizado. Não tenha dó, sabe? Ai, tadinho de mim, olha só o que está acontecendo. Não. Faça o exercício de entender qual é a sua parcela de culpa. Onde você poderia ter agido que você não agiu. O que você fez que você não deveria ter feito. Refletir vai te fazer evoluir. E ver qual é a sua atuação e a atuação que você não teve, tá? O sentimento de dó não faz você evoluir, pelo contrário, ele faz você regredir e achar que você não tem responsabilidade diante da situação, tá? Então, ó, não tenha dó de você. Segundo comportamento, se observe em cada situação. Veja como você está diante dessa situação. Como é? Me conta como você está. Se questione. Qual postura você está tendo? Será que você é a vítima mesmo da situação? Qual foi a resposta que você deu? Qual foi a situação que começou ali, aquele movimento que talvez não era o que você queria? O que você disse que talvez você não deveria ter dito? Se perceba, se observe, se analise, se questione sempre, sempre, sempre. A Maria Ângela trouxe aqui que caiu a internet na hora das dicas. Ah, não, Angelita! Ó, a primeira dica, para você não perder, hein? A primeira dica é não tenha dó de você em nenhuma situação. Não tenha dó. Avalie como você está diante da situação. Com certeza você tem alguma parcela de responsabilidade. A segunda dica é se observe em cada situação, se veja em cada situação, se pergunte, se questione, tá? São essas duas que eu dei até agora. E agora eu vou para a terceira dica. A terceira dica é desenvolva pelo menos um comportamento. Defina qual comportamento você quer trabalhar. São passos consistentes, constantes. Quando você começa a se observar e se analisar, você percebe que você precisa desenvolver algum comportamento. Pega um comportamento. Fala, esse comportamento eu vou trabalhar em mim. Pegando o meu exemplo que eu trouxe, eu assim, não, esse comportamento de ficar esperando, né, a situação resolver, eu vou trabalhar em mim. E aí eu comecei a trabalhar esse comportamento em mim, de ficar esperando a situação se resolver. A situação não vai resolver por si só. E eu comecei a perceber isso quando eu fiz a minha análise. Comecei a me observar. Olha, esse padrão que eu usei aqui com essa minha colega de ficar esperando a situação resolver, que ela foi só piorando, é o mesmo padrão que eu estava adotando para várias situações difíceis, entre aspas, né, na minha vida. E refletia em outros relacionamentos na minha casa, na escola, com a minha família. E aí, quando você começa a realmente observar e aprofundar, você percebe que às vezes é um padrão de comportamento que você tem, que é seu e que você precisa trabalhar e evoluir. Então, tenha um comportamento prioritário para você trabalhar e tenha ações, pequenas ações todos os dias, de se observar e ver como você foi. E ver o que você fez que você não deveria ter feito. Ou como você poderia ter feito para resolver essa situação. Então, recapitulando aqui os comportamentos. Primeiro, você precisa criar a situação que você quer. Segundo, se observe em cada situação. Terceiro, defina um comportamento para você trabalhar. Qual desses você precisa colocar em prática para você ser protagonista? Para começar agora. Me diz aqui. Agora eu vou fazer a pergunta, hein? Você é protagonista ou vítima? Me respondam. Me diz aqui. A mesma pergunta que eu comecei a nossa live de hoje. Depois de tudo que nós conversamos aqui ao longo desse tempo, me conta. Depois de tudo que nós conversamos, me fala, você é protagonista ou você é vítima? Ó, o Charles colocou aqui, hoje foi de grande aprendizado. E me conta, Charles, você é protagonista ou você é vítima? No início você falou que era vítima, e depois você falou assim, um pouquinho dos dois. E agora, depois da nossa conversa de hoje, que você é protagonista ou vítima? Eu decidi ser protagonista. É isso que eu falo pra mim. A história que eu conto pra mim é essa.
Eu decido ser protagonista. Hoje, eu decido ser protagonista. O Carlos colocou aqui, entrei há poucos minutos, mas pelo que eu vi, tenho tido dó de mim mesmo. Ter dó de você não te ajuda. É um bom começo, Carlos, um bom começo de desenvolvimento. 90% vítima. Ai, ó, fica a reflexão aí para vocês, né? Para vocês passarem aí o fim de semana trabalhando o desenvolvimento de vocês, construindo esse caminho de crescimento, de desenvolvimento. Construir esse caminho não é simples, é o caminho necessário. Para você ser um profissional desejado, valorizado pelo mercado, passa por isso, passa pela sua transformação, passa por você ser protagonista da sua história, da sua carreira, da sua vida. Então, o que eu trouxe aqui para você hoje não é só para você colocar em prática na empresa que você trabalha, é para você colocar em prática também na sua vida. Sendo protagonista, você transforma a sua história, você transforma a sua realidade. Um grande abraço, um beijo para vocês. Vejo vocês em breve. Até mais.